Muito bem, no Fala Defensor de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante. Infelizmente, a violência contra a mulher ainda é uma realidade bastante comum nos lares alagoanos. Por isso, todos os dias, nós somos obrigados a encarar tristes notícias sobre relações que terminaram em tragédia. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, via live, com a defensora pública, doutora Andréia Carla Tonin, que está comigo agora. Doutora Carla, é um assunto que a gente não queria estar debatendo aqui, né? E se nós tivéssemos um outro nível, uma outra cultura. Mas é importante que nós possamos debater essa situação, que eu quero que a senhora fale aqui para a gente sobre os fatores que estão ligados, inclusive, a essa descabida violência doméstica. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Uma satisfação enorme estar compartilhando o programa aqui com você hoje. Satisfação é nossa, seja bem-vinda. Obrigada. De fato, o Agosto Lilás, né, que nós começamos agora a partir do dia 1º, né, durante esses 30 dias do mês de agosto, foi o período que se estabeleceu para que a gente possa discutir justamente essa questão que aflige, né, com tanta força a sociedade, principalmente as mulheres, né? E, assim, para a gente falar dos fatores que envolvem a questão da violência de gênero, a gente precisaria aqui um programa inteiro. Mas os que eu reputo principais, além da questão cultural realmente, né? O histórico familiar, né? São famílias que já vêm vivendo historicamente a questão da violência doméstica, o que passa pela normalização da violência, normalmente a violência psicológica, a violência moral, né, aquele palavreado que é utilizado em detrimento da mulher, as questões de detrimento realmente da condição feminina, que as crianças acabam ouvindo desde pequenas dos pais, dos avós e acabam reproduzindo, né, nos seus relacionamentos. E a própria questão ainda da desigualdade social que permeia, né, o feminino. Então, todos esses fatores, né, ainda fazem com que tenhamos que enfrentar diuturnamente a questão da violência doméstica. Muito bem, verdade, bem relatado, doutor André. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer pessoas que querem participar do nosso bate-papo aqui no Fala Defensor de hoje sobre esse tema tão importante. Inclusive, estamos no Agosto Lilás, né? Inclusive, para chamar a atenção sobre isso. Vamos à primeira pergunta, vamos ver quem faz a pergunta para a doutora André. É a Maria Isabel. Ela pergunta o seguinte: doutora, meu marido me ofende e não permite visita da minha família. Isso é violência? Sim, veja só, é justamente o que eu estava falando na questão da normalização da violência, né? São situações que aparentemente são normais, digamos assim, né? Um marido que impede a mulher de conviver com outras pessoas, que impede a mulher de vestir uma roupa mais curta, que impede uma mulher de usar maquiagem, né? São situações que aparentemente parecem ser normais, mas que se configuram, sim, violência psicológica, né? E muitas vezes até violência moral. Então, essas questões, elas estão contempladas, sim, na Lei Maria da Penha e podem ser utilizadas, inclusive, para fins de medidas protetivas. Muito bem, perfeito. Então, a dona Maria, então, que fez a pergunta, tem a resposta da doutora André. Vamos para a segunda pergunta. Quem quer participar dessa conversa muito interessante hoje é a Maria Isabel. Já fez essa pergunta, né, a Maria Isabel? Eu acho que é outra cartela, por favor, gente. Vamos trazer, então, a Camila Leite. A Camila Leite pergunta o seguinte, viu, doutora? Meu marido foi preso por me agredir e está arrependido. Posso retirar a acusação? Então, no dia a dia da gente, que trabalha, né, que demanda essas ações de violência doméstica, nós vemos muitos casos de arrependimento, que são, inclusive, valorosos, né, porque a ideia da Lei Maria da Penha não é separar as famílias, é tentar fazer com que as famílias vivam de forma harmônica, né? Então, o arrependimento, depois de uma atitude impensada, ela faz parte, inclusive, né, da manutenção desse vínculo. O que acontece? Quando existe violência física, no caso da agressão física, ainda que seja uma lesão leve, se optou por tornar essa ação pública incondicionada.
Ou seja, mesmo que a vítima queira retirar a queixa, né, como comumente se fala, se houver algum laudo de violência física, não será possível retirar essa queixa. As medidas protetivas, sim, a vítima a qualquer momento pode pedir para serem suspensas, né? Mas o processo criminal em relação à lesão corporal leve, ele vai prosseguir até a sentença. O que vai acontecer em caso de eventual arrependimento, em caso das partes permanecerem no mesmo relacionamento, na mesma casa? O juiz vai considerar isso para fins de fixar a pena, podendo fixar, mesmo assim, uma pena mínima, né? Que sirva também de caráter, inclusive educativo, para que situações como essa também não se repitam. Perfeito, muito bem. E, aliás, a própria lei já diz isso, né, doutora? Que mesmo que a mulher se arrependa ou não queira tirar a queixa, mesmo assim a punição acontecerá para evitar, inclusive, a pressão do marido, né, do agressor contra ela, né? Isso, em alguns casos é possível, viu, Wilson? Por exemplo, no caso de ameaça, onde não houve a violência física, né? A pergunta foi especificamente em relação à agressão. Em caso de ameaça, injúria, calúnia, difamação, em outras circunstâncias, até é possível, antes do recebimento da denúncia, a mulher se retratar, tá? Mas, especificamente em relação à agressão física, existe essa vedação legal. Muito bem, ótimo, perfeito, muito bem. A lei foi bastante inteligente nesse ponto. Obrigado, doutora Andréa Carla, mais uma vez aí pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta no Fala Defensor, que é uma prestação de serviço fantástica da Defensoria, junto com os nossos telespectadores. Boa tarde, tudo de bom. Boa tarde, é uma satisfação nossa estar sempre aqui participando e contribuindo aí com a sociedade. Muito bem, foi muito bom, parabéns, boa tarde, muito obrigado, muito bem.